E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. No 19. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. No 20. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Apenas até aqui, posso? Os irmãos podem tentar. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos e conhecemos bem a história de Davi. E sabemos mais pelo fato de ser um menino que matou um gigante, né? Um menino que conseguiu matar Golias. Só que além disso, Davi foi titulado como homem segundo o coração de Deus, que é um privilégio, né? Imagine alguém chegar para você e falar: eu vejo Jesus em você, consigo ver Jesus no seu caráter. Já é uma coisa linda de se ouvir. Imagina segundo o coração de Deus, que seria um coração cheio de bondade, de sinceridade, de amor. Isso seria um coração segundo o coração de Deus, de misericórdia. Para os irmãos entenderem um pouco o exemplo, por que Davi era segundo o coração de Deus, todos nós conhecemos a história e sabemos que antes de Davi havia Saul. Ele era rei de Israel, né? Porém, Saul começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Dentre isso, Saul começou a perseguir Davi, porque Davi era o escolhido para ser o próximo rei de Israel. Saul perseguiu Davi, tentou matar Davi, porém na Bíblia nos fala que quando Davi soube que Saul tinha morrido, ele chorou e sofreu pela morte de Saul. Porque é um pouco chato que eu vou falar aqui, mas acontece. Muitas das vezes, se nós temos um inimigo e ele nos calunia e nos humilha, infelizmente, é um pouco triste, mas a gente, talvez se acontecer alguma coisa ruim com ele, a gente até fica um pouco feliz, né? Mas Davi não, ele sofreu com a morte de Saul, e fica claro isso na Bíblia. Um homem segundo o coração de Deus. E um tempo depois, que ele já estava reinando, alguns anos se passaram, e estava havendo guerra em Jerusalém. E era de costume os reis acompanharem os seus soldados, o exército nas guerras. Porém, nesse dia em específico, Davi ele ficou em Jerusalém. Ele resolveu ficar em Jerusalém. Talvez estivesse cansado, não sei. E nisso eu já posso dizer para os irmãos que quando nós estivermos cansados ou tristes, ou seja como estivermos nos sentindo, que nós venhamos respirar, mas não parar. Porque eu entendo que muitas das vezes nós ficamos cansados, mas é aqui na casa do Senhor que nós renovamos a nossa força, né? Aleluia. Nós precisamos entender que o inimigo, ele não descansa. Assim como Deus é um ser sobrenatural, o diabo também é um ser sobrenatural. E ele não descansa enquanto ele não fizer aquilo que está na palavra de Deus, que é matar, roubar ou destruir. Então que nós venhamos vigiar, né? Então nós sabemos a história, sabemos que Davi ficou em casa e à tarde ele resolveu andar pelo seu palácio e avistou Betseba, né, que era uma mulher formosa, uma mulher bonita. Só que ele poderia ter fugido. A pregadora da semana passada, ela falou uma coisa que eu nunca tinha percebido e realmente, eu gostei muito do que ela falou. No momento que ele perguntou para um dos servos quem era aquela mulher, o servo falou, é Betseba, esposa de Urias. Nesse momento, Deus já estava falando, ela é casada, já estava avisando, porque Deus, ele avisa, e o que nós precisamos fazer é fugir do pecado, assim como José fez, né? Ele fugiu do pecado. E Deus, ele nos deixa claro que ele nunca vai deixar uma tentação maior do que nós podemos suportar. Então, se você está passando por alguma situação que está na sua frente, presta atenção, porque Deus, ele avisa, ele sempre nos dá a escolha. Nós podemos escolher se nós vamos prosseguir ou não. Eu gosto de imaginar a minha caminhada com Deus como se fosse uma estrada, seguindo reto. E em algum momento, quando a gente vai caminhando, existem alguns desvios. E vai de você, se você vai escolher ir para um lado ou ir para o outro, ou continuar.
E muitas das vezes a gente acaba desviando um pouco. E para voltar é doloroso, né? Então nós precisamos entender que Deus, Ele nos ajuda a termos o aviso. Ele nos avisa e nós precisamos escolher se nós vamos continuar ou não. Então nós sabemos que Davi acaba errando, sim. Ele chama a mulher para a casa dele. Depois que ele comete o ato, ele se limpa e acha que está tudo bem. Aconteceu e pronto, ninguém ficou sabendo, acabou. Só que uma coisa que nós aprendemos desde que nós éramos pequenos, eu acredito que todo mundo aqui já ouviu, é que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não adianta a gente pensar que a gente vai plantar uma banana e vai colher alguma coisa diferente. E a consequência ela vem. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que o inimigo nos oferece, né? E ele é paciente, sim, engana-se quem pensa que o inimigo ele não é paciente. Ele planta algo aqui que talvez você venha colher amanhã ou passe anos, mas vai colher, porque ele é paciente, ele arma uma cilada para você e lá na frente vem a consequência. E é sempre aquele buraco pequeno que às vezes a gente fala, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver, tão besta. Só que aí o buraco vai crescendo, vai abrindo, e ele vai entrando. Que chega num momento que você fala, meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? Como é que eu tô aqui, que eu vim parar dessa forma? É nesse momento que a gente vê que a gente foi longe demais. Então nós sabemos que ele cai, ele peca, e passando um tempo, Betseba vem, fala que está grávida, né? Que ela vai dar a luz ao filho dele, de Davi. E tentando esconder o erro, ele arma um plano, tentando esconder para parecer que foi Urias, o esposo dela, era filho dele. Porém, não dá certo, né? Urias não se deita com a sua esposa. E ele comete mais um erro. Ele comete um assassinato, que coloca Urias na frente da batalha, para que ele venha falecer, e ele tome Betseba como sua esposa e a viúva e pronto, o filho é de Davi. Porém, nós devemos lembrar que Deus, ele não se deixa escarnecer, ele não esquece. Então, tudo que está encoberto, ele mostra. E nós vemos que depois de um tempo, o profeta Natan vai, visita Davi e conta uma história para Davi. Ele conta a seguinte história: existia um homem rico e um homem pobre. O homem rico, ele tinha muitos gados, ele tinha vacas, tinha cordeiros, muitos cordeiros. E o homem pobre, ele só tinha um cordeiro que foi, se eu não me engano, a Bíblia fala que o cordeiro foi criado junto com os filhos dele. Então ele tinha esse cordeiro há muito tempo. Só que era o único que ele tinha. E o homem rico, ele recebeu uma visita de um viajante. E em vez de ele pegar um dos gados dele, não. Ele resolve pegar apenas daquele que tinha um só. E no meio da história, irmãos, na Bíblia fala que Davi fala assim: esse homem é digno de morte, porque pegou logo do outro que só tinha um. E Natan, imagina a cena, irmãos, Natan virando para Davi dizendo assim: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. E, irmãos, eu ouvindo essa história toda, eu só consigo ver, até estava falando na casa da Fátima outro dia, eu só consigo ver como Davi estava cego. Porque no mesmo momento que Natan disse aquilo, foi como se abrisse os olhos dele e ele começasse a orar o Salmo 51 e rasgasse as suas vestes. É como se ele não tivesse visto até o ponto que ele chegou. É aquele negócio que eu falei, às vezes a gente vai deixando entrar, vai deixando, vai agindo com naturalidade. E quando a gente vê, a gente já está naquele, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Nem lembro como que eu comecei. E aí ele abre os olhos dele e ele começa a orar e rasga suas vestes, se humilha para Deus. E aí no meio disso tudo você me pergunta: então como assim ele é um homem segundo o coração de Deus? Um homem que faz essas coisas é segundo o coração de Deus? Que peca, que erra? Mas a diferença está no Salmo 51, que eu vou ler para os irmãos. Os irmãos não precisam abrir. No versículo 2, eu vou ler só alguns. Davi está orando no título da campanha, que é o Salmo 51. E ele diz, no segundo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. No versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. No versículo 11, que é o meu favorito, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele estava dizendo: Senhor, tira tudo de mim. Pode tirar tudo que eu conquistei até agora. Tira o meu reino,
tira tudo que eu consegui, mas não tira de mim a tua presença. E tá aqui a diferença. Irmão, se você não consegue ver um homem segundo o coração de Deus, porque na palavra de Deus diz que Natan chegou lá sendo usado por Deus e começou a falar tudo que Davi conseguiu. O Senhor falando através de Natan: eu te dei tudo, eu te dei um reino, eu te dei mulheres, eu te dei tudo. Mas Davi em nenhum momento aqui ele diz: me dá, não deixa eu perder, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me deu. Ele só diz: não tira de mim a minha prioridade, que é a tua presença, não tira de mim. Aqui eu vejo um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, na minha opinião, essa queda de Davi poderia estar oculta da Bíblia. Mas ela não foi oculta, poderia ter ficado apenas no fato dele ter matado o gigante, de tantas vitórias que Davi conseguiu. Mas não está oculta na Bíblia para Deus mostrar para você que mesmo um homem segundo o coração de Deus, ele é humano. Ele erra, ele pode errar sim, ele pode cair. Nós somos tendentes aqui, nós somos seres humanos. Quantas das vezes nós não erramos continuamente, seja em qualquer coisa pequena do dia a dia, uma mentira, alguma coisa que nós dissemos que não agrada a Deus, alguma ignorância que nós tratamos nosso irmão. Nós somos seres humanos, nós erramos, mas nós precisamos entender que se nós nos arrependermos, Deus, Ele é fiel e justo, isso fala na palavra de Deus, para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Ele perdoa sim. Não interessa o que você fez no passado, Ele te perdoa, porque na palavra de Deus diz que Ele não resiste ao coração quebrantado. Deus não resiste, está com essas palavras. Então, se você se arrependeu, Ele te perdoa com toda a certeza do mundo, porque o amor de Deus é grande e inexplicável. Enquanto o inimigo, eu vi isso numa pregação, enquanto o inimigo ele fala para você: por que você está indo para a igreja? Você errou. Por que você está dobrando o joelho para orar? Você acabou de errar. É isso a nossa consciência. Você acabou de errar. O que você está fazendo? Se afasta de Deus. Nem vai mais para a igreja. E o Espírito Santo, enquanto isso, está dizendo: chega mais perto. Pede a Jesus. Se arrepende. Chega mais perto. Vamos recomeçar. O vaso quebra, mas eu conserto. Então, irmãos, eu lembro esses dias... Eu estava na minha cama, esses dias não, perdão, passou um tempo já, eu acabei me desviando um pouquinho do caminho, né? E eu me arrependi e eu sofri por conta disso, eu tive minhas consequências. E quando eu estava deitada na minha cama, eu estava chorando tanto, mas tanto à noite. E quando veio na minha cabeça, eu creio que foi o Espírito Santo, é como se Deus estivesse dizendo assim: nossa, foi pesado, né? Mas aconteceu, vamos consertar. Não é aquilo de eu não quero mais ficar perto de você. Porque é natural quando a gente, por exemplo, briga com um amigo, no momento a gente fica com raiva, a gente não quer nem estar perto, né? Mas Deus não, Ele é muito pelo contrário. E por nós estarmos acostumados com essa ideia de agora eu tô com raiva, eu quero ficar longe, a gente acaba pensando automaticamente que Deus é da mesma forma, mas na verdade Ele quer que você fique mais perto. Você errou, fica mais perto. Porque o inimigo ele só quer que nós nos afastemos, né? E irmãos, o segredo para não errarmos é entendermos que a nossa necessidade está no Senhor Jesus. Quando a gente entende isso, a gente vê que Ele preenche qualquer coisa. Em João nos conta a história de... o povo de Deus fazia a festa das cabanas, era a festa dos tabernáculos. Era uma festa de agradecimento pela chuva que teve na estação, naquele tempo, pelos frutos que foram colhidos no tempo. Então eles faziam um tipo de agradecimento. E os sacerdotes eles pegavam uma jarra de ouro e eu não me recordo bem, mas eu creio que era no templo, lá na frente, derramava água para agradecer pela chuva. Era uma demonstração de agradecimento pela chuva que teve. Eram 8 dias de comemoração. Só que só 7 dias eles faziam a derramada da água. No 8º dia eles apenas oravam. E na Bíblia nos conta que Jesus, ele se levantou no 8º dia, que não tinha água. Ele esperou acabar a água para ele levantar, e isso está na Bíblia, e dizer: eu sou a água viva e eu supro as necessidades. Ele esperou a água acabar, irmãos, para dizer isso. E o nosso erro, muitas das vezes, e a maioria das pessoas que estão lá fora, é pensar que Deus, Ele é aquele velhinho ranzinza que fica lá no trono dele dizendo: não, isso você não pode fazer, isso aqui não, esquece. Achando que Deus, Ele priva a nossa felicidade. Mas na verdade é totalmente ao contrário. Ele nos quer que nós
tenhamos a felicidade verdadeira, a felicidade para sempre. Não é aquela felicidade por 5 minutos, não é aquela felicidade por 10 minutos, um dia. É felicidade eterna. E nós precisamos entender que Ele tem o melhor para a gente. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não viram, isso é o que o Senhor tem para nós. E Ele nos corrige porque Ele nos ama. Não é para nos privar, para nos fazer infelizes. É porque Ele nos ama. Em João 5 conta sobre o paralítico que Jesus curou. No versículo 14, depois que Ele cura o paralítico, Ele diz dessa forma: eis que já está são. Vai e não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Quando ele fala não peques mais, ele já está dando a entender que o fato dele ter ficado paralítico foi por causa de pecado. Não sei se foi o pecado dele, se foi o pecado dos pais dele. Eu só sei que ele ficou daquela forma porque houve pecado. E quando ele diz para que não lhe suceda coisa pior, não é por questão de castigo, é por questão de consequências. Porque eu vou estar sendo mentirosa se eu falar para os irmãos que o pecado ele não é bom. O pecado ele é bom. O que não é bom e o que dói é a consequência dele. Por isso que Deus nos adverte e nos manda tomar cuidado. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter que lidar com as consequências. Então o conselho que eu dou para os irmãos é: corta, recomeça. Eu sei que dói voltar um pouco do desvio, mesmo que você venha arrastando. Eu sei que dói porque a gente perdeu tempo. Se a gente está na estrada e a gente desvia, a gente perdeu tempo, vai ter que voltar tudo de novo. Então a gente volta arrastando, mas voltamos e recomeçamos, porque Deus está suprindo a nossa necessidade, né? E Deus, Ele tem piedade, Ele tem misericórdia. O inimigo, ele não tem dó. O que ele fizer para conseguir te destruir, ele vai fazer e não interessa. O que, como dizem lá fora, o inimigo não perdoa. Quem perdoa é Deus. Então que nós venhamos tomar cuidado. Porque nós vemos que Davi, ele lidou com as consequências. Ele teve que lidar. Onde nós lemos, o filho de Davi morreu, porque foi uma das consequências. Através de Natã, o profeta, Deus disse que a espada nunca se apartaria da casa de Davi. Porque Deus perdoou. Mas as consequências nós precisamos lidar, né? Porque Deus, ele é justo, ele é amor, mas ele também é justo. Aleluia. Então nós vemos que não só o filho de Davi morreu. Se você ler o 2 Samuel 12 em diante, para frente, você vai ver quantas coisas tristes aconteceram na casa de Davi por consequência desse erro. São coisas que você lê e você fica triste por Davi, porque foram coisas muito graves que aconteceram. Então, irmãos, abra os seus olhos, não aceite um pouco de felicidade, aceite a felicidade eterna, e ela só Deus quem dá, né? Nós precisamos entender isso. Onde nós lemos, nós vemos que Davi foi uma morte dolorosa, ele estava muito mal, muito triste por ter perdido o seu filho. Mas entenda, Deus, ele é capaz de transformar uma maldição em bênção. Como isso? Aqui onde nós lemos um pouquinho para frente, no versículo 24, diz que Davi foi consolar Betseba e depois de um tempo, Betseba engravidou novamente e ela gerou e o nome dele foi Salomão. E aqui na palavra de Deus diz: e o Senhor o amou. Quem não conhece Salomão? Foi o rei mais sábio da Bíblia inteira. Então Deus, ele tem a capacidade sim de pegar o seu erro, se você se arrependeu, e te tirar do fundo do poço e honrar na frente de todos. Porque muitas das vezes os nossos inimigos, eles não acreditam que nós vamos conseguir mudar. Isso é uma realidade. Aqui mesmo na palavra, onde nós lemos, estava dizendo que os servos estavam comentando entre si: nós não vamos contar que o filho dele morreu. Ele já não estava falando com a gente direito, agora ele vai ficar super mal, né, se souber que o filho dele morreu. Só que aqui no 20 que a gente leu, diz que ele se levantou quando ele soube, se ungiu e foi para a casa do Senhor adorar a ele. E aqui no final diz que ele ainda pediu coisa para comer. Os servos estavam comentando que ele nem comer queria. E depois de saber que o filho faleceu, ele foi comer. É só Deus que consegue fazer uma coisa dessa, né? Então, que nós venhamos entender que Deus, ele tem a capacidade sim de transformar vidas. Para a sociedade pode parecer impossível, mas ele é o Deus do impossível. E é exatamente por isso que ele faz essas coisas, para mostrar que ele é o Deus do impossível. Então, ele muda cativeiro.
Então, irmãos, não aceite que o inimigo te envergonhe. Não aceite. A Bíblia fala que a gente precisa resistir ao diabo para ele fugir da gente. E ele foge, sai envergonhado se você resistir às tentações. O que eu mais gosto de imaginar, isso me ajuda muito. Por exemplo, quando eu estou em casa, deitada, e eu preciso levantar para ir trabalhar, ainda mais agora que tá frio, né? Muito difícil. Aí eu sempre eu acordo e falo, meu Deus, Jesus, você estava aqui na terra, você sabe que o meu corpo está cansado, eu quero ficar em casa, me dá graça para levantar, me dá força. Porque eu entendo que Jesus veio para morrer na cruz, para cumprir esse propósito. Mas ele não veio só por isso. Ele entende o que você passou e ele pode interceder para o Pai. Ai, Deus, ela está cansada, ajuda ela, por favor. Eu fico imaginando essas coisas. Ajuda, Senhor. Até tentação, irmãos, Jesus passou para nos mostrar que nós podemos resistir, sim. Ele era 100% Deus? Sim. Mas ele também era 100% homem quando ele estava aqui na terra. O diabo falou para ele, transforma a pedra em pão e come, se você é Deus mesmo. E ele resistiu até nisso para nos mostrar que nós conseguimos. Então, eu gosto de imaginar que em qualquer situação que eu estou passando, Jesus, ele estava aqui na terra. Então, ele pode interceder para o Pai ao nosso favor. Então, o que eu quero dizer para os irmãos essa noite é: resista, tenha paciência, porque o que vem do Senhor já está preparado. Quem ele está preparando é você. Então escolha, tenha a opção da escolha. Deus ele dá, ele não precisa descer do céu para dizer tal coisa, ele dá sinais. Então tome cuidado. Eu não ia falar isso, mas essa semana mesmo eu estava conversando com uma amiga do meu serviço e ela está passando por uma situação um pouco difícil. Ela é casada e ela está em processo de tentação também. Ela até se envolveu um pouco. E ela veio comentar comigo, pedir conselho. E eu contei a história de Davi para ela. E eu falei, amiga, não aceita o inimigo trazer algo que parece ser bonito agora, mas na verdade vai te causar destruição lá na frente. Deus tem coisas lindas para você. E eu digo isso para os irmãos também. E o inimigo, ele sabe disso. Não aceite pouco, não aceite vender aquilo que é tão precioso, porque Deus ele pagou um alto preço na cruz por nós. E ele tem felicidade. Ela está passando por uma situação difícil no casamento. Eu falei, amiga, o inimigo aproveitou a brecha. Ele está aproveitando essa situação. Então seja forte. E é bom ver que ela está acatando os conselhos, ela parou totalmente, está se privando, está sofrendo, porque como eu falei, o caminho de volta é difícil. Mas eu falei, amiga, você consegue, porque Deus disse que a gente precisa ser forte e corajoso. Você vai conseguir sim, e Deus vai te fazer feliz sim, em nome de Jesus. Então, só até aqui que Deus me confiou. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.